Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você alguns planos de manutenção utilizados no PCM. Vou mostrar para você aqui de uma forma genérica, vou dar alguns exemplos que como eles podem ser feitos sem a necessidade de um software, por exemplo, mas no caso se a sua empresa tiver um software de manutenção, você só vai adaptar o que estou dizendo aqui no seu software de manutenção. Vamos então ao primeiro. O primeiro que temos é um plano de inspeção. O plano de inspeção, na verdade, não é nada mais do que um checklist que você vai verificar nos equipamentos, vai inspecionar nos equipamentos, com os equipamentos funcionando, é claro. Vai ser uma lista de verificação de, por exemplo, verificar tal engrenagem, verificar nível de óleo, verificar temperatura e assim por diante. Aqui você está vendo na tela aqui um exemplo de um plano de inspeção de 52 semanas, então cada semana tem programação aqui das atividades de determinados equipamentos. Então tem aqui o equipamento, a tag, a identificação da ficha de inspeção, importância operacional. Aqui está tudo programado. No caso, se a sua empresa tiver um software, isso aqui provavelmente vai estar no software de manutenção toda a programação. Então o plano de inspeção, o que é? Nada mais é do que envolve atividades de análise sistematizada das máquinas e dos seus equipamentos. O que visa garantir a inspeção? Visa garantir que o equipamento está funcionando, que está seguro, e visa também você identificar falhas antecipadamente. Talvez só o fato de você fazer uma inspeção no equipamento consegue identificar, por exemplo, as engrenagens gastas, ponto de aquecimento, talvez um painel elétrico consegue identificar um mau contato, um ponto de aquecimento, vazamento de óleo nos equipamentos e assim por diante. Essas atividades também são sistematizadas, no caso, tem uma sequência pré-estabelecida para seguir, verificar e ver. E na inspeção também, às vezes você consegue combinar atividades preditivas durante sua inspeção. Por exemplo, você tem uma câmera de termovisora. Você pode fazer a inspeção, por exemplo, ligado a uma subestação e pode estar com a câmera termográfica para identificar pontos de aquecimento. Então você vai identificar problemas antecipadamente, vai identificar anomalias, você vai criar uma lista, né? No caso a pessoa vai ver, vai fazer a identificação, verificar se o transformador X da subestação não tem ponto de aquecimento. Aí a pessoa vai com o termovisor, tem um ponto de aquecimento, então já anota para depois isso ser realizado na manutenção preventiva. Ou depois da inspeção, no caso, se tornar uma manutenção preventiva para resolver a falha. Porque em alguns casos é adequado implementar a inspeção primeiro, talvez antes do que a manutenção preventiva. Porque a inspeção é mais fácil de você implementar, tem resultados quase que de imediato, ou seja, se eu criar um checklist aqui de uma inspeção e dar para o mecânico ir lá verificar, talvez no mesmo instante ele vai identificar algum problema no equipamento e vai realizar. Tem resultados imediatos. Também o plano de inspeção é simples de você alterar, atualizar, modificar, adequar. Como eu já mencionei, pode combinar técnicas preditivas na realização da inspeção, o que vai te ajudar muito, por exemplo, utilizar, quem sabe, sensores de vibração, a câmera termográfica que eu já mencionei. A inspeção também você faz com o equipamento funcionando, então você não vai interferir no processo produtivo da empresa e, de certa forma, você vai criar uma rotina para todos os técnicos da sua empresa verificar os equipamentos. Quantos equipamentos, às vezes, que passam dias se uma pessoa passar no equipamento e ver se está tudo certo? Quantas subestações, às vezes, que ficam semana ou meses sem uma pessoa entrar na subestação ver se está tudo certo? A partir da inspeção, do plano de inspeção, você consegue mapear e fazer todas essas coisas aqui. Outro plano também que temos no PCM é o plano de lubrificação. Plano de lubrificação, como o próprio nome já diz, a lubrificação, você vai criar um plano de lubrificação no sentido de reduzir desgaste das peças móveis,
redução de atrito, eficiência operacional, manter o equipamento funcionando da melhor forma possível, suave, prevenção de falhas prematuras. Por que fazer o plano de inspeção? Porque se você não fazer um plano, sistematizar a lubrificação da empresa, há equipamentos que vão ser feitas muitas lubrificações sem necessidade, como também pode acontecer de equipamentos que não vão ver lubrificação na sua vida. Então a intenção do plano de lubrificação é você mapear todos os pontos de lubrificação, seja pontos de engraxe, de troca de óleo, de lubrificação em si. Quem sabe só o fato de você passar a graxa numa corrente conta como plano de lubrificação, e tudo isso você vai mapear e criar seu plano de lubrificação. Então você vai garantir que todos os equipamentos da indústria estão sendo lubrificados, vai ter uma lubrificação adequada. Também quantos equipamentos às vezes que ficam meses, anos, redutores por exemplo, anos funcionando com óleo, ou quem sabe às vezes até sem óleo, porque não tem uma rotina de lubrificação na empresa para realizar a lubrificação. E outra coisa também, você tendo uma rotina de lubrificação, às vezes vai ter muitos defeitos que o lubrificador vai pegar. Por exemplo, digamos que ele vai lubrificar uma bomba. Ele vai ver que, por exemplo, pode ter algum rolamento com barulho anormal, que a bomba está vibrando, com vazamento de água ou com algum outro problema, então ele vai conseguir relatar para você. Então o plano de lubrificação, na verdade, você não vai... o lubrificador não vai só fazer lubrificação, ele vai acabar vendo outros problemas e te ajudando a mapear os problemas para resolver e garantir a confiabilidade dos equipamentos. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo do levantamento do plano de lubrificação. Então tem aqui a tag do equipamento, o setor do equipamento, o ponto específico de lubrificação, a foto aqui do equipamento que está para lubrificação, a quantidade de pontos, a tarefa, especificação do lubrificante, a quantidade de lubrificante, a unidade, no caso 30 gramas, dispositivo de aplicação, tempo para execução dessa atividade e a frequência. Então, a partir desse exemplo aqui, que eu citei aqui, você vai mapeando todos os equipamentos todos os pontos, no caso de lubrificação, da sua empresa. No fim, você vai ter um mapa geral, você vai identificar, vai saber, no caso, todos os pontos de lubrificação, vai ter identificação de todos os óleos e graxas que você utiliza, a quantidade, os tempos e a frequência. A partir disso, então, você vai montar o plano de lubrificação de 52 semanas, que vai ser, então, na semana 1 do ano, esses equipamentos vão ser feitos a lubrificação. No semana 2, esses equipamentos, e assim por diante. No caso, desse exemplo aqui, desse equipamento que é feita a lubrificação mensal, então, por exemplo, no mapa de 52 semanas, você vai saber que a semana 1, por exemplo, você vai fazer lubrificação, depois, um mês depois, na semana 4, 8, 12 e assim por diante. Então, você sabe todas as lubrificações do ano. Com isso, você vai ter a previsão de quantos lubrificantes, a quantidade, litros de lubrificante X, Y, Z que você precisa, a quantidade de quilos de graxas e assim por diante. Outro que temos, é o plano de manutenção preventiva. Plano de manutenção preventiva, então, é o mais comum que as pessoas sabem, da manutenção preventiva dos equipamentos, que visa evitar falhas. O objetivo é aumentar a confiabilidade dos ativos, é baseada na realização das atividades programadas. Então, vai fazer manutenção preventiva do equipamento. Você literalmente vai desligar o equipamento, vai desmontar o equipamento, vai verificar peças, componentes, vai substituir, em alguns casos, por exemplo, substituir rolamentos, substituir mancais, outros reparos e peças, enfim, que estão se desgastando. O conceito fundamental, no caso, é antecipar as falhas e tomar medidas antes que as falhas aconteçam. Então, essas atividades aqui, quais que são as atividades de manutenção preventiva? São atividades que são feitas com base no histórico de falhas, recomendações do fabricante e, na prática, no dia a dia, no caso, vivido pela indústria e pelas pessoas. Aqui, no caso, a sequência para você criar um plano de manutenção preventiva, a primeira coisa é você classificar os equipamentos. Você não vai sair criando manutenção preventiva de todos os equipamentos. Primeiro você vai classificar os equipamentos com base na sua importância operacional,
por exemplo, a classificação ABC, né? Os equipamentos mais importantes e sendo os seus equipamentos menos importantes no seu processo produtivo. A partir disso, então, você classificou os equipamentos, você vai pegar os da classe A, que são os equipamentos mais importantes, para começar a fazer o plano de manutenção preventiva. O próximo passo, na sequência de implementação da manutenção preventiva, é a criação das atividades de manutenção. Então você vai levantar as atividades que precisam ser feitas nos equipamentos. Você vai recorrer a manuais do fabricante, a experiência da equipe, a históricos de falhas no equipamento, e você vai montar as atividades que precisam ser feitas numa manutenção preventiva e criar uma ordem para isso. O próximo passo, você vai criar o plano mestre de manutenção preventiva. No caso, você vai criar o cronograma anual da manutenção preventiva, o cronograma de 52 semanas, né, que é o mais comum que usa, e vai mapear esses equipamentos. Se o equipamento faz manutenção de mês em mês, então você vai programar até o final do ano os dias, as semanas no caso, que você vai fazer manutenção preventiva nesses equipamentos. O próximo passo é a programação das paradas, então você já sabe as manutenções que você vai saber, você já sabe de quanto em quanto tempo você vai fazer. O próximo passo, então, é fazer a programação das paradas, treinar as equipes, fazer a programação das sequências das atividades para você executar as atividades. Então você vai fazer, por exemplo, um cronograma 5W2H, ou um cronograma de sequência com todas as atividades que precisam ser feitas, além da manutenção preventiva. Então aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui de um plano de manutenção preventiva. Temos aqui então o setor, a tag, o nome do equipamento, a importância operacional, o tempo médio para a execução da manutenção preventiva, de quanto em quanto tempo essas atividades é feita. E se eu desligar esse equipamento aqui, eu desligar esses equipamentos aqui, em quais equipamentos vão interferir? Qual que é a identificação da ficha? Ou seja, essa ficha aqui é a ficha das atividades de manutenção preventiva que devem ser feitas. E eu tenho aqui as semanas, no caso que vai ter 52 semanas, que é a programação anual da manutenção. Então tem todos os equipamentos aqui, cada equipamento vai ser numa semana específica e num intervalo de tempo específico. Outro plano que podemos ter é o plano de manutenção preditiva. Então a metodologia preditiva vai utilizar instrumentos e equipamentos para análise. Esse plano de manutenção preditiva também pode ser por periodicidade, ou seja, de tempos em tempos eu pegar minha câmera térmica e verificar os equipamentos, de tempos em tempos eu fazer análise de óleo dos equipamentos, de tempos em tempos eu fazer análise de vibração, de tempos em tempos eu fazer análise, por exemplo, de corrente elétrica dos equipamentos, de potência consumida, enfim, tem diversas técnicas de manutenção preditiva. Também podem ter, em alguns casos, monitoramento contínuo, com o sensor está no equipamento e fica medindo lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também nesse caso, eu vou precisar manter os registros históricos de falhas, vou ter que estabelecer limites para os equipamentos. Se passou de tanto de vibração, é um sinal indicativo que alguma coisa está acontecendo, então que gatilho que eu aciono, o que tem que fazer? Passou de tão, vou abrir uma manutenção preventiva de equipamento, que ação que eu vou tomar? Você também vai fazer diagnóstico para identificar a causa raiz desses problemas. A manutenção preventiva também pode ser implementada gradualmente. E na manutenção preditiva também, você pode realizar avaliações regulares nas suas técnicas, nos seus modelos, no seu plano de manutenção preditiva, para ir melhorando aos poucos. Aqui eu vou comentar então algumas técnicas preditivas mais comuns aqui para quem não sabe ter uma ciência. Então, o primeiro que temos é a análise de vibração. A análise de vibração nada mais do que realmente medir a vibração do equipamento. A partir da vibração eu consigo identificar desequilíbrios, desalinhamentos, problemas de rolamentos, enfim, uma infinidade de problemas que podem ser identificados através da análise de vibração. A análise de vibração é um equipamento, por exemplo, que você consegue medir a vibração vertical, horizontal, diagonal e transversal do equipamento para identificar o que está acontecendo. Enfim, pode fazer uma aula só disso aqui para eu explicar os detalhes, mas aqui eu só vou fazer de uma forma bem resumida para você entender. A partir de vibração, então, por exemplo, vibração em alta frequência pode ser problemas em ferramentas, em baixa frequência, ou na frequência do equipamento pode ser desalinhamento, enfim, tem uma infinidade de coisas que você consegue descobrir fazendo análise de vibração.
Outra preditiva mais comum é a termografia. A termografia nada mais é do que você utilizar uma câmera termográfica para medir a temperatura dos equipamentos. Na câmera você vai ver mais ou menos igual você está vendo esse motor aqui, ó. Por exemplo, os pontos mais frio está aqui para azul e violeta, os pontos mais quentes para vermelho e branco. Então, a partir disso, por exemplo, só o fato de eu apontar a câmera no painel elétrico aqui, por exemplo, aqui nos bornes, eu identifiquei um borne aqui que está causando aquecimento. Enfim, aí tem as análises térmicas que você pode fazer. Você pode identificar e saber se é pontos de mau contato, se é sobrecarga, se é alguma interferência, se é desequilíbrio de fase. Enfim, uma infinidade de coisas também você pode diagnosticar e descobrir fazendo a análise termográfica. Outra preditiva comum é a análise de óleo. A análise de óleo tem tanto para óleo lubrificante quanto para óleo isolante de transformador. São diversas análises que consigo fazer também para identificar presença de água, componentes prejudiciais ao óleo, o cor do óleo também vai definir muita coisa, se está fazendo espuma, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque são diversas análises que eu posso fazer para identificar problemas no óleo isolante e lubrificante também. Então, por exemplo, tem na análise de óleo do transformador, eu consigo fazer análise para identificar se tem umidade no óleo. Umidade no óleo do transformador é perigoso para o funcionamento dele, eu consigo identificar isso. Consigo identificar também o teor de PCB, teor, por exemplo, enfim, várias substâncias tóxicas no óleo, eu consigo identificar com a análise de óleo. A partir de análise, eu vou conseguir concluir se eu preciso fazer uma troca desse óleo, quem sabe só fazer uma filtração já é o suficiente. Mas como fazer a elaboração do plano de manutenção preditiva? Primeiramente, você vai selecionar os parâmetros que você quer fazer medição, que você quer medir, determinar se esses parâmetros que vão ser monitorizados para cada equipamento. Então você vai escolher os equipamentos, definir os equipamentos que você quer fazer preditiva, vai definir o que você vai medir, se vai ser o que? Temperatura, vibração, pressão, corrente elétrica, análise de óleo e assim por diante. Se você não tem nada disso, a minha recomendação é você iniciar por termografia, análise de óleo e vibração, que são as mais comuns. Mas dependendo da empresa, dos equipamentos, vão existir outras técnicas preditivas. Por exemplo, olhar um ensaio com líquido penetrante para identificar fissuras e trinca nos equipamentos. A partir disso, então, você definiu, você pode fazer um exemplo simples, que é o que está aqui, que é o exemplo mais que eu venho mostrando ao longo aqui desse vídeo aqui, que é você fazer um plano mestre de inspeção de 52 semanas. Então você vai ter os equipamentos detalhados aqui, local, equipamento, tag, identificação da ficha de inspeção, da ficha de manutenção preditiva, qual que vai ser a análise, no caso aqui termografia, vai ser trimestral nesse equipamento, você insere aqui as semanas, a semana que foi programada, e em verde aqui a semana que foi realizada, e vai seguindo, análise de óleo. Então você pode mapear todas as suas preditivas aqui que você vai fazer. Se você tiver um sistema, logicamente você vai fazer isso daqui tudo num sistema que você utiliza para controlar a manutenção da sua empresa. Enfim, na manutenção preditiva não basta você só fazer as atividades, ter o plano mestre de manutenção preditiva, você precisa guardar e armazenar esses históricos. Aí depende de você, tem um sistema para isso, você faz no Excel, guardado o arquivo, como que você faz para controlar isso? Então você que vai definindo a sua empresa. E por último, depois de todos esses planos aqui, ainda tem o plano de calibração que algumas empresas utilizam. Calibração nada mais é do que um conjunto de testes que você vai realizar que é realizado por uma empresa especializada, credenciada, certificada, ou quem sabe por você mesmo, dependendo do caso, que você vai conferir instrumentos se estão medindo adequadamente, balanças se estão pesando certo, indicadores de temperatura se estão medindo adequadamente, termômetros, enfim, entre outros instrumentos. Então você cria esse plano de lubrificação. Não é difícil, então você vai ter aqui esse exemplo de plano feito no Excel. Você tem o equipamento, tem a tag, tem o local, tem a periodicidade da calibração e você tem aqui o mês do ano. No caso que essas balanças é feito de 6 semestral, de 6 em 6 meses. Então temos aqui o P, aqui em azul, programado e sem realizado. E temos tudo aqui. Esse é um exemplo simples, você pode fazer por todos os seus equipamentos na sua empresa, mapear todos os equipamentos.
No plano de calibração, no caso, você vai precisar das fichas de calibração, então temos o exemplo de uma ficha aqui. Esse é o indicador de temperatura, o ID1C1, vamos ver aqui, ID1C1. Aqui, ó, ID1C1, desse indicador de temperatura aqui, ó. No caso que esse plano está mostrando que é de 2020, né, ainda. Temos aqui programado para março de 2020. Então você vai ver aqui, ó, a data de calibração, março de 2020, próxima calibração, quando que é? Se é de 2 em 2 anos, então vai ser em 2020, foi lá em 2022. Então próxima calibração, 2022, a identificação, número de série de equipamento e assinatura. Aqui é a ficha individual de calibração, ou seja, fez calibração nesse equipamento aqui, você vai precisar anotar todos esses dados. Então você viu quantos planos de manutenção aqui tem. Plano de inspeção, plano de manutenção preventiva, plano de lubrificação, plano de manutenção preditiva e também o plano de calibração em alguns casos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.